hoje é um dia muito especial, né? Mais um dos muitos que o Senhor tem feito, né? Porque é um momento de nós nos reunirmos, de estudarmos a palavra do Senhor. Eu sou a irmã Adriana, para quem não me conhece, a irmã Inês está aqui do meu lado. E juntos nós vamos agora refletir aí sobre o que Deus nos deixou, sobre a sua palavra, né? Hoje o tema da aula é um tema maravilhoso, não que os demais não sejam, muito pelo contrário, mas é um tema muito especial, porque nós vamos falar sobre um atributo de Deus, que é o amor. Mas antes de continuarmos, vamos fazer a nossa oração inicial. E eu peço aí que os irmãos já estejam providenciando sua Bíblia, que ela esteja perto, vão convidando as pessoas aí de casa para se ajuntarem aqui nesse momento e oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio, Senhor, de podermos estar reunidos aqui, Pai. Reunidos não para te adorar, para te louvar e também para aprender, Senhor, com as suas escrituras. Porque dela flui a sua palavra, Pai, e toda a sua verdade está ali contigo. Ó Deus, esteja visitando cada irmão aí na sua casa, com a sua família, Senhor. Abençoa teus filhos, dá entendimento a todos nós, Pai, para que nós possamos entender e compreender as suas palavras. Pai, que essa aula seja para a sua honra e glória. Abre, Senhor, os nossos olhos e que toda palavra aqui falada, Senhor, fique no nosso coração. Faça conforme a tua vontade. Esse é o nosso desejo e te peço, Senhor, e te agradeço no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Bom, antes da gente falar desse atributo maravilhoso, né, que é uma característica do nosso Deus, faz parte da sua natureza e da sua essência, é fundamental nós pararmos para pensar sobre o porquê precisamos estudar. A irmã Inês vai ler para nós agora Daniel 11:32. Mas o povo que chama ao seu Deus se torna forte, e fará florescer. Muito bem, graças a Deus. Então nós lemos aqui em Daniel que o povo que conhece o seu Deus, ele se tornará forte. Então é fundamental que nós, como filhos de Deus, a gente busque esse conhecimento. Porque muitas vezes o Deus que está ali na nossa mente, o Deus que a gente ora, não é o Deus grandioso da Bíblia, o Todo-Poderoso. E por que isso? Porque a gente não busca conhecer o nosso Deus. Então hoje, dando continuidade às outras lições que já vem falando sobre atributos, né, de Deus, vamos continuar aí no amor. Bom, o amor ele é eterno e ele sempre existiu entre as pessoas da Trindade, né? Então, antes da fundação do mundo, a Trindade já se relacionava, né? E já havia amor. E como que a gente pode confirmar isso? Nós podemos confirmar em João 17, versículo 24, onde lemos: Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também ele esteja comigo, para que veja a minha glória, que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Jesus ali, a gente vê nesse versículo já mencionando que antes da fundação do mundo já era amado pelo Senhor, né? Bom, sendo assim, sendo um atributo eterno, não se pode separar a pessoa de Deus do amor, né? Mas o que é esse amor de Deus? Será que é o mesmo amor do mundo? Bom, esse atributo divino, ele é o que move Deus a se dar livremente e desinteressadamente aos outros, né? É uma parte da natureza do próprio Deus, né? Deus, ele não ama apenas, ele é amor. E no decorrer dessa lição, nós vamos ler vários versículos atestando que Deus é amor. Ele é a própria essência. Então, quando a gente pensa em Deus e nesse amor divinal, nós temos que pensar que de Deus
flui este verdadeiro amor, né? Pode parecer um pouco repetitivo, mas logo logo a gente já vai entender o porquê. E vamos confirmar essas palavras através de 1 João 4,8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E 1 João 4,16. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. É Deus nele. Amém. Bom, e ainda continuando nesse paralelo do amor divino e do amor do mundo, a gente tem que pensar que o amor do mundo, ela é uma emoção, ele é um sentimento, né? Ele tem altos e baixos. O amor de Deus não. Deus, ele não fez o universo, ele não criou todas as coisas baseado numa emoção. O Senhor soberano, Senhor das Escrituras, em sua própria natureza, que é o amor, ele fez isso de uma forma única. E assim, é bom que a gente tenha em mente o seguinte: quando a gente fala de Deus, não existe nada que esteja no mesmo patamar que Ele. Nada. Não dá pra gente comparar, não existe comparação. Ele é o grande eu sou. As Escrituras nos ensinam que o amor divino, ele é maravilhoso. E nesse amor nós vemos várias joias, várias preciosidades. Vamos continuar pensando nesse amor do mundo. Vamos retomar isso. Que é o amor como? Nós vimos ali que pela desobediência, ali na criação, ela é totalmente corrompida, né? Adão e Eva pecam e todos são arrastados para esse mundo corrompido. Bom, e nisso a gente pode olhar para a natureza humana, né? Agora corrompida. Eu separei aqui algumas palavras para trazer a memória, na verdade para refrescar a memória da gente, para que a gente pense o seguinte: uma comparação. O amor divino, ele é o amor eterno. Nós vimos que está lá antes da fundação do mundo. O amor do mundo, né, irmã? Como diz o poeta, o amor do mundo é aquele que é eterno enquanto dure. Nós, como seres humanos, apegados ao sentimento, emoções, né? Uma hora a gente ama, outra hora a gente odeia, uma hora a gente quer o bem, outra hora não quer mais. Com Deus não é assim. E muitas vezes a gente vai buscar no outro o amor, só que a gente elege predicados para amar as pessoas. Então a gente pensa nelas como: eu vou amar, eu quero amar, eu estou disponível para amar, mas eu quero alguém bonito. Mas eu quero alguém agradável, não é, irmã? Mas eu quero alguém simpático. Então a gente vai juntando uma série de predicados para ver se aquela pessoa vamos ver se é possível amar, se ela é uma pessoa amável. Já pensou se Deus fizesse isso conosco? Será que somos amáveis? Bom, o que a Escritura nos diz sobre a natureza humana? Que ela é corrupta, manchada pelo pecado, desobediente, de coração perverso e enganoso, morta espiritualmente, incapaz de qualquer bem, na mente, emoção e vontade, totalmente contaminados pela natureza do pecado. Davi, falando em Salmos 51:5, ele diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Isaías 64:6 fala: mas todos nós somos imundos, somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Ele não está falando de um ou de outro, ele está falando de todos. Nós somos como imundo. Repito a pergunta: somos amáveis? Em
tem algo que Deus possa olhar para nós e falar, não, eu desejo amar essas pessoas porque elas são boas, são amáveis? Não é o que o texto nos diz, né? Mas, mesmo diante dessa realidade corrompida, dessa triste realidade do pecado, consequência da desobediência, mesmo assim, o amor verdadeiro, aquele que flui do trono do nosso Senhor, que está na própria essência dele, ele não olha para isso. E nós vemos a prova desse amor, que amou uma natureza totalmente corrompida. E o que ele fez para isso? A irmã Inês vai compartilhar conosco agora. Está em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pois é, irmãos. Bom, pode ser, né? E na verdade acontece aqui no mundo que a gente se interesse, né? Tenha um amor, vamos dizer assim, interesseiro pelo outro. A gente vai levantar qualidades que sejam interessantes para nós. E aí sim, talvez a gente se disponha a amar essa pessoa. Deus não. A gente viu que o amor dele é livre e totalmente desinteressado. E por isso, ele é divino. E em nada tem a ver com o amor do mundo. Então, o primeiro convite dessa manhã é: você tem amado com qual amor? Aquele que Deus comunicou a você, que é o amor verdadeiro, que faz parte da sua natureza, que é livre, que não está baseado em características, em predicados, mas que se baseia no próprio Deus, ou você tem amado com o amor do mundo? Como você tem escolhido as suas amizades? Como tem sido a sua oração com relação a esse atributo? Você tem pedido amor para Deus, para você amar o seu inimigo, aquele que te maltrata? Fica aí a primeira reflexão da manhã. No livro do Paul Walsh, que é intitulado como O Único Deus Verdadeiro, um dos parágrafos, e esse me chamou muita atenção, porque ele faz uma reflexão muito interessante. Estar aqui falando sobre Deus é algo muito sério, porque é sobre Deus. E quem somos nós para falar de um atributo de Deus? Nessa nossa limitação, nessa nossa pequenez, né? E ele, nesse livro, ele fala que é muito difícil falar mesmo sobre a soberania, o Deus Todo-Poderoso. E que seria mais fácil contar as estrelas. Irmãos, quantas estrelas tem no céu? E Deus as conhece cada uma, né? Ele chama pelo nome. E que seria mais fácil contar os grãos de areia do que falar de Deus. Então, que os nossos corações estejam abertos para que nessa nossa limitação humana a gente consiga compreender um pouquinho dessa excelência toda do Senhor. Bom, as muitas demonstrações do amor de Deus, né? Então, nós vemos joias, preciosidades nesse amor de Deus, né? E cada uma dessas joias, a gente vai conseguir identificar agora pelos nomes, né? Nos é dada, nos é oferecida, né? Somos abençoados por elas. Então, algumas características intimamente ligadas ao amor e que fazem parte dele são a bondade, a misericórdia, a longanimidade e a graça. Itens, joias que nós também temos que pensar se nós também estamos comunicando às pessoas que estão à nossa volta. A benevolência de Deus para com toda a criação, com todas as criaturas. A benevolência pode ser definida como a disposição de buscar o bem dos outros, abençoá-los e promover o seu bem-estar. Irmãos, nós bem sabemos que ter disposição para buscar o bem do outro não é algo fácil.
né? Quantas vezes, às vezes o telefone toca e a gente fica pensando, ai, qual que será o sentido dessa ligação? Será que vai me pedir alguma coisa? Ai, mas eu tô tão confortável aqui, ai, será que eu vou ter que realmente falar com essa pessoa? Então, irmãos, a gente tem que dividir sim esse amor divinal e pensar nessas joias. E assim como Deus tem toda essa disposição de buscar o bem, de nos abençoar, de fazer tudo por nós também devemos, da mesma forma, oferecer isso para o próximo, para o outro, para as pessoas da nossa casa, nossos vizinhos, as pessoas do nosso trabalho, as pessoas que estão aí conosco no nosso dia a dia, né? E as escrituras, elas dão testemunho desse Deus amoroso, desse Deus benevolente, né? E nós podemos confirmar isso em Salmos 145, versículo 9. O Senhor é bom, para todas as suas misericórdias, são sobre todas as suas obras. Amém. A irmã Inês acabou de ler que o Senhor é bom para alguns e as suas misericórdias é para poucos. Não, né, irmãos? Ela leu que Deus é bom para todos e que as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. E então, não basta a gente ler a Bíblia todos os dias, nós temos que refletir no significado de cada palavra. E nós temos que confrontar sobre como nós temos nos comportado, como tem sido a nossa atitude, a nossa conduta. E antes mesmo de agir, a gente tem que estar com o coração e a mente cheia daquilo que agrada ao nosso Deus. Irmãos, estudar atributos de Deus é um privilégio muito grande, porque quanto mais a gente entende a quem a gente serve, mais temor e tremor a gente tem. Em Atos 14, 16 e 17, lemos assim: no passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Mesmo as pessoas, o ser humano, optando por estar longe de Deus, ele não deixou o ser humano só. Em tudo, ele buscou, ele teve essa disposição de cuidar, seja no alimento do campo, na chuva que cai do céu, ou mesmo na alegria do coração. Então, nós vemos o nosso Deus preocupado com o todo, com a qualidade de vida do ser humano no seu todo. Em Salmo 147, de 7 a 9, lemos: cantem ao Senhor com ações de graça, ao som da harpa, e façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes do corvo quando gritam de fome. Esse é o nosso Deus. Ele está em todos os lugares. E o mais maravilhoso é que quanto mais a gente pensa sobre isso, mais ficamos impressionados, impactados com a grandiosidade do nosso Deus. Porque Ele está aqui conosco agora. Ele está em todos os lugares. Quantos habitantes tem na Terra? Mais de 7 bilhões. Eu acho que é isso que eu vi da última vez que eu vi a contagem. Mais de 7 bilhões de pessoas. Deus está com 7 bilhões de pessoas o tempo todo. E não um pedacinho de Deus aqui, um pedacinho de Deus ali. Mas Deus está na sua forma plena. Esse é o nosso Deus, que cuida de tudo, até do passarinho que tem fome. E quantos versículos a gente pode ver na Bíblia esse cuidado? O Deus cuidando da flor, e cada flor tem ali as suas cores, os animais, os passarinhos, e tantas coisas que a gente pode contemplar na Bíblia e vendo o cuidado do Senhor para com toda a sua obra.
Ainda continuando falando dessas joias, nós vamos falar agora sobre a misericórdia, né? E a misericórdia, ela se refere à benignidade, à ternura e à compaixão de Deus para com todas as suas criaturas, miseráveis, desprezíveis e corruptas. Esse é o nosso Deus. Em Salmos 145, versículo 8, lemos: O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Amém. Transbordante de amor. Tem tanto que transborda. O Pai das Misericórdias, em 2 Coríntios 1:3, Bendito seja, ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, e é Deus de todas a consolação. o Deus que é riquíssimo em misericórdia, Efésios 2, de 4 a 6. Mas Deus, que é riqueza em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pois é, irmãos, o amor de Deus aonde nos coloca, apesar de sermos quem somos. O Senhor é muito misericordioso e cheio de compaixão. O finalzinho do versículo 11 de Tiago 5 diz o seguinte: Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Salmo 57:10. Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Amém. E quantas vezes a gente quer desistir de amar o próximo, irmãos? O amor de Deus é tão grande que alcança os céus. E a sua fidelidade vai até as nuvens. E quantas vezes a gente quer desistir? Outro precioso presente, a graça, o amor gracioso. O amor gracioso, ele refere-se à boa vontade de Deus de tratar as suas criaturas. E como a gente viu, criaturas nada boas, né? Mas mesmo assim, nessa graça, Deus não nos trata como merecemos. Porque o que merecemos? Nós vimos a nossa natureza. Mas Ele nos trata segundo a sua bondade e generosidade. Então, essa graça do Senhor, ela denota um favor imerecido. Não merecemos. Mas mesmo assim, como a gente já leu naquele versículo lá atrás, Ele nos faz assentar nos lugares celestiais junto com Cristo. Em 1 Pedro 5,10, nós lemos: o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará força e os porá em firmes alicerces. Em Isaías 30:18, lemos: Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Bom, irmãos, Isaías 30:18 confronta ainda mais a gente, porque nós já vimos tudo que somos, a nossa terrível natureza, o amor de Deus, e Ele prova o seu amor com a vinda de Cristo, pagando a nossa conta, o nosso pecado. E não o suficiente, Isaías 30:18 começa dizendo que o Senhor espera um momento de ser bondoso conosco. Esse é o nosso Deus. Em Efésios 2:8 e 9 diz: Porque pela graça sois salvos,
por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse é o amor gracioso do nosso Deus. A paciência, né, um dos outros presentes do Senhor, e a longanimidade, refere-se à boa vontade de Deus de suportar ou sofrer as debilidades e pecados de suas criaturas. E aí, falando sobre, né, a paciência e vendo, né, essa boa vontade de Deus de suportar, a gente pode olhar para Êxodo 34:6 e refletir sobre isso. Diz assim: passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Então, nós vemos aqui a paciência do Senhor, né? Onde o texto diz que Deus, ele é misericordioso, piedoso e ele é tardio em irar-se. Mas por que tardio em irar-se? A gente tem essa resposta em 1 Timóteo 2,4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o fundamento ou a motivação da paciência de Deus, né, é para que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem, né? Então, com isso, essa paciência, né, de esperar. Só que, irmãos, a gente tem que estar atento a uma coisa. Em Naum 1:3 nós lemos assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Então, o fato de Deus ser amor não anula os outros atributos, tá? Como santidade e justiça. Então, não deixa para corrigir amanhã o que precisa ser corrigido agora. Não perca tempo. Pense nesse amor divinal. Uma das passagens mais importantes, né, que até o nosso texto base para a aula de hoje, e a gente já falou sobre isso, mas é importante ficar bem fundamentado aqui no coração e na mente. 1 João 4, versículo de 8 a 10. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivemos. Nisto está o amor, não em que nos temos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para proporcionar pelo nosso pecado. O que nós vemos nesses versículos? Nós vemos o caráter e a natureza de Deus. O versículo 8 fala que Deus é amor. O versículo 9, ele manifesta todo esse amor e na vinda do Senhor Jesus Cristo e o alto preço pago na cruz, né, para pagar a nossa conta, uma conta impossível de ser paga por nós. E com isso, nós vamos aprendendo esse amor imerecido, né, e esse amor que é incondicional. Irmãos, não desista de amar as pessoas, não desista de orar pelas pessoas, não desista de lutar pelas pessoas. E que esses versículos, né, que hoje, graças a Deus, a gente pode ler um pouco mais de versículos, eles estejam no nosso coração e faça com que a gente reflita, né? Estamos ali nas nossas atividades cotidianas, mas refletindo sobre a natureza do nosso Deus. Em João 3, 16 e 17, que é um versículo muito conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê, Deus é amor. E quem não está em amor, não está com Deus.
Por que Deus enviou o seu Filho ao mundo? Foi para condenar o mundo? Não. O versículo nos diz, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A vinda de Jesus, para que o mundo seja salvo e não condenado. Uma coisa importante para a gente já chegando agora ao final da nossa lição é nós pensarmos com relação à nossa conduta, né? Aqui tudo isso que a gente leu, né? E teria muitos mais versículos para serem lidos sobre todas essas preciosidades, mas é importante a gente meditar sobre o amor que estamos praticando, as nossas atitudes. E um versículo que fala muito forte, eu acho que assim, que encara a gente de frente, é Mateus 5, 44 e 45, porque diz assim: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Esse é o nosso Deus. E aqui, enquanto não chegar a glorificação, estamos na santificação. É fundamental que a gente busque em Deus o amor que a gente precisa para que esse mandamento, para que esse versículo seja cumprido na nossa vida. Amai a vossos inimigos. Então, que o nosso coração, que é corrupto, a gente já sabe disso, ele não esteja centrado no amor errado, mas que o amor vindo de Deus esteja na nossa mente, a gente esteja meditando sobre ele. Escolha amar a Deus. E até a eternidade estaremos lá amando ao nosso Senhor, né? Reconheça esse Deus gracioso e viva por ele e para ele. Muito obrigado, irmãos, um prazer muito grande estar aqui com a irmã Inês nesse momento. E agora, para encerrar a nossa EBD, eu convido os irmãos a fazer uma oração final. Irmãos, curvemos nossas cabeças e oremos. Senhor Deus, obrigada pelo privilégio de poder meditar na Tua Palavra, Senhor. Obrigado a Deus, porque vemos, apesar da nossa limitação, podemos ver ali o Seu amor, o Seu cuidado e todas essas joias como a misericórdia, a paciência, Senhor, a Sua bondade. Ó Pai, esse amor gracioso que vem de Ti, Senhor. E vemos a prova ali, maior não há, de o Senhor ter entregado o Seu único Filho, ó Deus, que se fez pecador por nós e pagou a nossa conta, ó Deus. Pai, muito obrigada, abençoa cada um, Senhor, cada família aqui representada nessa manhã, ó Deus. Fica conosco no decorrer desse dia, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.